e área de obras com o engenheiro Fernando Figueiredo. Fernando, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde, Priscila. Ao pessoal que nos acompanha, né? Nas nossas terças-feiras, sempre falando de obras, de construções. E hoje falar de uma das maiores obras que o ser humano já construiu, né? Da transposição do Rio São Francisco. E esses problemas, Zé Neto, apesar da gente não condenar uma obra dessa, óbvio que ela traz benefícios enormes para a nossa região, é uma obra tão esperada, mas mais uma vez a gente bate na tecla de projeto, né? Um tipo de serviço desse, de desapropriação, ele tem que ser feito sempre com muito cuidado. Essas obras de infraestrutura, na maioria delas, precisa-se de fato fazer essas desapropriações, isso é legal, só que a forma de se fazer realmente está muito complicada, porque a obra chegou antes da documentação, antes das devidas desapropriações. Então, começou-se a obra, foi expandindo ela com esse eixo da transposição. Nesse caso aí é uma transposição da transposição, né? Que é para o eixo Apodi. E aí iniciou-se a obra antes de tudo já ter sido fundamentado, das devidas desapropriações, e tem-se esse problema. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Tem algumas características que provavelmente vai piorar, sabe? Quais são, Fernando? Os imóveis, né? Nossa região, o pessoal diz muito, né? Que construiu-se uma casa há 50 anos e nunca aconteceu nada. Só que nunca aconteceu porque nunca teve nada de fora, né? Nunca teve um evento que modificasse a situação que as casas se encontravam. Agora tem. Então, essas regiões onde passa, muito próximo à transposição, que são algumas cidades aqui do Vale do Rio do Peixe, Poço José de Moura, Poço Dantas, Uiraúna. Então, esses imóveis que estão próximos à transposição, principalmente à implosão de rocha, eles vão sofrer essas consequências porque vão ter abalos sísmicos. Pequeno, às vezes imperceptível, porém na estrutura se percebe e as casas vão começar a ter defeitos. Já estão começando, né? E nesse caso, o que aconteceu em Cachoeira dos Índios agora, em relação a esse animal que infelizmente sofreu, né? Por conta da explosão, a pedra foi atingida por uma das pedras. Você, como engenheiro, além da questão dos animais, as pessoas que trafegam ali, quais seriam a forma de prevenir esse tipo de acidente? Eu acho que a empresa que faz isso, ela já manipula esses equipamentos. Primeiro que, para você conseguir operar com esse tipo de explosivo, você tem que ter é muito burocrático fazer isso, você tem que ter autorização do Exército, você tem que ter um profissional, no caso é engenheiro de Minas, que ele seja realmente responsável por essas explosões. Então, muito provavelmente, nesse caso específico, foi um animal que entrou na região de risco. Realmente, acidentes acontecem, né? Uhum. A gente não pode condenar a empresa, porque, no mínimo, essa empresa deve ter esses mínimos cuidados, porque essa licitação foi pública, é uma das principais obras que tem no mundo atualmente. Então, é quase certeza que a empresa tenha todas as licenças legais, licenças ambientais, a própria licença do Exército para atuar com explosivos. A gente só espera que tenham mais cuidado, né? Tanto as pessoas que estão ali ao redor quanto a empresa. Aí, no caso, quem está por perto se manter o mais distante possível, né? Isso. Para poder não acontecer casos como esse. Mas na hora de fazer esses eventos, geralmente tem a zona de isolamento, né? Uhum. Muito provavelmente esse animal infringiu, né? Do telespectador, Fernando, é que não houve uma comunicação prévia, né? Sim. Que tivesse dado tempo, por exemplo, do proprietário do animal fazer a retirada do animal do local. Isso. Então, ele já estava lá na área, né? Já estava na área. Porque, assim, não que eu esteja defendendo, né? A gente tem que ver a perícia, mas é algo complicado. Imagine como é que se faz essa comunicação. Não é algo tão simples, né? De casa em casa. Às vezes tem uma casa que é mais distante. A imprensa seria a grande aliada, né? Para uma divulgação como essa. Mas será que esse proprietário teria esse acesso à imprensa? Sim. Mas realmente é importante que seja feito assim. Só que fatalidade no caso. Mas na norma não prevê divulgação em imprensa, né? Você faz a alerta na região, até porque tem um perímetro. Sim. Sei lá, 500 metros. Então você isola esse perímetro. Por isso que provavelmente esse animal ele
ele infringiu esse perímetro, né? Óbvio que ele não sabe, né? Não tem noção, mas... Claro, foi uma fatalidade, né? Aí, Fernando, uma pergunta, uma dúvida, na verdade. Qual é a diferença da explosão para a implosão? Né? Pronto. A implosão é o que mais se ocorre, né? Na verdade, a gente não tem, nesse caso, explosão porque ela é perigosa. A implosão, se você recorrer na sua memória quando você viu esses momentos de desmonte de rocha, que inclusive a gente chama assim, desmonte de rocha, você faz com cobertura, né? Você faz cobertura às vezes de pneu, de terra, porque ela começa de baixo, ela implode. Então, ela não explode justamente para evitar acidentes. Essa técnica que é utilizada no caso para abrir, por exemplo, cassimbões? Todos os desmontes de rocha são feitos com implosão, justamente para evitar acidentes. Claro que aqui na nossa região, como eu disse, é extremamente burocrático. Isso é importante dizer também, porque a gente esclarece para as pessoas que não têm tanto acesso à informação, né? Então, legalmente, você faz implosão, como eu disse, com autorização do Exército, que só quem é explosivo, que inclusive é usado, por exemplo, para assaltar banco. Então, tem que ter um critério extremamente rigoroso, a empresa tem que estar cadastrada, tem que ter profissional. Só que na nossa região tem muitas pessoas que fazem esse tipo de implosão de rocha e, nesse caso, eles fazem explosão. Para você ter ideia, o pessoal pega uns sacos, que aqui a gente chama de dindim, né, de picolé, enche de pólvora, fura um buraco na rocha e explode. Nesse caso, é explosão e é perigosíssimo, porque justamente as empresas precisam ser legalizadas. Sinal, né? Ilegal, exatamente. Isso é importante dizer, que é ilegal e que é perigoso se fazer, né? Com certeza. Da mesma forma que aconteceu com esse animal, poderia ser uma pessoa, né? Uma criança. Isso, se você faz esse tipo de explosão, no caso, de forma ilegal, você pode estar colocando em risco a vida da sua família, das pessoas que residem ali próximo, né? Sim. E aí eu faria uma outra pergunta. As casas, digamos, de Cachoeira dos Índios, ou casas que não estão ali no perímetro, né, onde foram desapropriadas, elas correm risco de ter estrutura também abalada a partir de tantas e tantas implosões? Excelente essa pergunta. Pelas implosões correm, mas principalmente por um fator que está acontecendo muito, que eu esqueci até de falar, é o tráfego com os materiais das construções, né? Então, precisa de umas tubulações robustas, tubulações grandes, então vem de fora. Vem de onde? Vem dos portos, né? Porto de Recife, o próprio Porto de Cabedelo e o Porto do Pecém, no Ceará. Então, esses equipamentos vêm e essas cidades, como eu disse, não estão preparadas para receber um caminhão, uma carreta de grande porte. Então, a própria vibração desses transportes trafegando nessas cidades pode danificar os imóveis. E aí, você com certeza pensou nisso, e o que é que esses moradores podem fazer? Exato. Eles podem consultar um profissional, no caso, é a minha especialidade, né? Eu sou engenheiro de obras e trabalho com laudos periciais. Tem um laudo cautelar de vizinhança que é especificamente para isso. Então, se você mora próximo a essas regiões, você procura um profissional dessa área que emita esse tipo de laudo cautelar de vizinhança, que ele vai fazer uma cobertura do seu imóvel e aí você pode, por exemplo, acionar a justiça.